Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar nessa noite e que possamos juntos encontrar no Espiritismo a sua promessa de que Ele enviaria em seu nome outro Consolador para que ficasse eternamente conosco. É diante dessa certeza da promessa do Cristo que nós nos reunimos aqui nessa noite. Gostaríamos de agradecer à Aliança Municipal Espírita de Divinópolis pelo convite, pela oportunidade de participar da 38ª edição. É impossível mensurar o bem que uma semana espírita é capaz de promover no ambiente social e espiritual de uma cidade. Então, que possamos sair dela reabastecidos. Queria ainda agradecer a alguém que nós temos na conta de mestre, o nosso querido José Amaral, professor de longa data, que nos hospeda, inclusive, nessa noite, com quem nós aprendemos a admirar essa casa antes mesmo de conhecê-la. E hoje eu fiquei encantado quando eu tive a oportunidade de compreender e constatar tudo aquilo que ele já havia desenhado para nós, mas também a oportunidade de conversar com o seu fundador, o Sérgio, beber do seu entusiasmo. Enquanto ele falava, eu me lembrava de uma obra de André Luiz chamada Os Mensageiros. Geralmente nós não conhecemos porque nós só lemos o nosso lar. Mas se dermos um passo além, encontraremos a obra Os Mensageiros. E nesse livro ele descreve um posto de socorro, não uma colônia, um posto de socorro encrustado na crosta terrestre, no umbral, chamado Fabiano de Cristo. E André Luiz, entrando nesse posto de socorro, ele encantado com tudo aquilo que ele via no plano espiritual, ele observou um quadro. E ele ficou fascinado por aquele quadro. Então ele diz ao seu orientador: olha que curioso, esse quadro aqui é igual àquele que tem lá no Museu do Louvre de Paris. O orientador de pronto respondeu ele: é o contrário, é o de lá que é igual ao nosso. Porque nós, quando deixamos o corpo físico, nós visitamos as regiões espirituais, bebemos da inspiração e quando acordamos, colocamos em pauta aquilo que vemos de lá. Então não me assustaria se amanhã, ou depois, ou daqui uns 30, 40, 50 anos, nós nos deparássemos com uma casa de Jesus de Nazaré, igual a essa, em algum lugar desse plano espiritual. Porque eu não tenho dúvida de que esse trabalho que nós pudemos aqui experimentar é, na verdade, uma réplica daquilo que existe no plano espiritual. Então, para mim, é uma enorme gratidão poder participar e conhecer essa casa. Uma vez, Chico Xavier foi visitar uma cidade do interior de São Paulo, participar das atividades de uma casa espírita. E é difícil mensurar como era a passagem do maior médium da história contemporânea em uma cidade do interior. Nesse dia não foi diferente. A casa estava repleta de pessoas, como essa aqui hoje. Todos os lugares haviam sido ocupados. Pessoas sentadas no chão, outras penduradas na janela, outras ouvindo pelo corredor. A multidão ganhou a rua.
e temendo pela segurança pública daquelas pessoas, a polícia militar achou por bem interditar as duas entradas que davam acesso àquela rua. O Chico Xavier, quando foi fazer uso da palavra, olhando para aquela multidão, usou da humildade, que era um traço marcante na personalidade daquele médium. Ele olha para aquela multidão e diz: todos nós que aqui estamos, só estamos porque estamos numa saudade danada de Jesus. Eu não tenho dúvida de que todos nós que aqui estamos, só estamos porque a saudade aperta. E nós precisamos beber nessa fonte segura que é a boa nova trazida por Jesus. O nosso tema, como foi lembrado pelo Eurípides, está no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Quem aqui está cansado? Levanta a mão. Tem alguém cansado? Tem alguém cansado? Todos estamos. Em algum momento, todos nos cansamos. E pior, muitos de nós estamos desistindo da vida pelo cansaço. Muitos têm se entregado pelas mãos do suicídio porque não aprenderam a descansar. Recentemente eu vi um dado que me chamou muito a atenção. 1 milhão de pessoas desistem da existência física, não da vida. Porque nós podemos fugir do corpo, mas da vida ninguém foge. Porque a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. 1 milhão de pessoas desistem da experiência física todos os anos. E o outro dado que me chamou mais a atenção: 750 mil pessoas são mortas por ano. Vítimas da violência, vítima dos assassinatos, dos feminicídios. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos 25% de chances a mais de morrer em nossa própria companhia do que sermos mortos por alguém. Porque o número de suicídios é 25% a mais do que o número de assassinatos. E só há um remédio para aquele que está cansado. Nós precisamos aprender a descansar. E esse cansaço nosso tem um único problema. Um único problema. Se todos nós entendermos isso aqui hoje, nós daremos por satisfeito a nossa conversa. Nós somos... O que nós somos? Eu. O que eu sou? O que vocês que me ouvem são? Espíritos. Todos nós somos espíritos. Alguém tem dúvida disso? Todos somos. Então nós não temos um espírito. Nós somos o espírito. O que nós temos é um corpo. Então é o meu corpo. Eu
espírito. E esse espírito tem uma característica muito especial. Esse espírito que eu sou, que todos vocês são, que todos nós somos, jamais deixará de existir. Vocês já pensaram sobre isso? De que nós existiremos por toda a eternidade? De que nós viveremos para sempre? Aquelas pessoas que nós amamos também viverão para sempre. Aqueles que já retornaram para casa, os nossos entes queridos, viverão para sempre. Porque a imortalidade é algo inerente ao espírito. Mas tem um porém. Aqueles que nós amamos viverão para sempre. Mas aqueles os quais nós odiamos ou temos indiferença, também viverão para sempre. Eu jurei que eu nunca mais faria essa piada, mas aqui eu nunca fiz. Inclusive a sogra, a sua sogra, a nossa sogra, viverá para sempre, Ledir. Aliás, eu tenho um carinho todo especial com a minha sogra. E eu prometo que essa é a última vez que eu brinco com ela em uma palestra espírita. Eu tenho tanto carinho pela minha sogra, tenho mesmo, que quando nós fomos construir a nossa casa e casamos há 10 anos atrás, nós fizemos um quarto para minha sogra. Afinal, ela merece. Ela ficou viúva. Fizemos uma suíte para ela e fizemos uma cama enorme, redonda, porque lá em Ibiá a cobra dorme enrolado. Claro que é uma brincadeira, gente. Uma vez eu estava em Araxá e eu fiz essa mesma piada. E a minha esposa no auditório. E ao final tinha 2 senhoras sentadas. Ao final ela disse assim: gostei de quase tudo que ele falou, só não gostei da parte da sogra. Então, gente, fica tranquilo, porque é claro que é uma brincadeira, é um tom de brincadeira. Eu tenho na minha sogra como um presente dos céus. A vassoura quebrou e ela caiu lá em casa, né? Então, presente dos céus, ninguém devolve. Mas eu brinco mais, que tem hora que elas servem. Por exemplo, agora, se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. Nós temos 2 crianças para cuidar. Então, todas aquelas pessoas que nós temos diferença, viverão para sempre. Por isso a recomendação de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho por ele. Porque se isso não se der hoje, terá que ser amanhã, depois, na próxima encarnação. E o entendimento de Jesus é: se eu posso fazer isso hoje, com as condições e com a lucidez que eu tenho, por que não fazê-lo? Porque perdoar também é descansar. Desculpar também é descansar. Pedir perdão também é descansar. Então nós somos o espírito imortal. Mas esse espírito está no corpo. E aqui entra o problema. O espírito imortal que nós estamos está mergulhado em um corpo. E esse corpo é mortal. Desculpa trazer essa notícia para vocês. Mas esse corpo que nós habitamos, é o templo do Espírito, em algum momento não vai resistir. E ele vai morrer. Então nós temos uma ambiguidade. O espírito imortal está preso em uma experiência mortal.
Mergulhado no corpo, nós nos confundimos. Ora nós acudimos o corpo, ora nós acudimos o espírito. Lá em Imbiá, infelizmente, nós temos cuidado cada vez mais do corpo e esquecido do espírito. Esquecido de cuidar daquele que está cansado. Às vezes eu converso com as pessoas e ela fala assim: eu durmo a noite toda e amanheço mais cansada. Olha que interessante isso. Eu durmo a noite toda e amanheço mais cansado. Que paradoxo é isso? Aí eu vi uma frase que ilustra muito bem isso. Não adianta dormir se quem está cansado é o espírito. Se quem está cansado é o espírito. E mais, nós temos cada vez mais feito usos de medicamentos para induzir o sono biológico, mas que não trata a causa. Obviamente que aqui nós não estamos dispensando o uso necessário e recomendável do medicamento. Mas acontece que o medicamento age no corpo, não no espírito. O medicamento é um instrumento que envia uma informação para o espírito, porque ele contém o corpo, não o espírito. André Luiz, em um outro livro chamado No Mundo Maior, ele vai estudar transtornos mentais. E ele visita um rapaz que tinha crises de epilepsia. E por favor, gente, isso não se aplica a todo epiléptico. Nós não podemos criar regra. O Espiritismo é a doutrina do depende. Tudo depende da condição, do espírito, da situação. Cada caso é um caso, não há regras. E aí ele visita esse rapaz que tinha muitas crises de epilepsia. Ele tomava o neuroléptico, dormia, deixava o corpo físico e via em pé no seu quarto 24 horas 2 espíritos que estavam vindo até a sua casa lhe cobrar dívidas tenebrosas do passado. O que ele fazia? Ele voltava para o corpo e despertava. Aqueles espíritos induziam nele a crise epiléptica. Aí eu pergunto para vocês: o remédio vai tratar aqueles 2 espíritos que lá estão? Não. O remédio está apenas contendo o corpo. O remédio para eles era a reconciliação, que não se vende em farmácia. Ou pelo menos em Ibiá não se vende perdão em ampolas. Não tem drágeas de paciência. É um exercício do espírito. Mas, se nós estamos cansados, eu vou trazer agora o remédio. Qual o remédio? O remédio foi lembrado por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Vírgula. A condição para ser aliviado está depois da vírgula. Não é tão simples. A condição para o alívio, para o descanso, está depois da vírgula. A condição. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
e aí encontrareis repouso para as vossas almas. Porque leve é o meu fardo, e suave é o meu jugo. Eu vou dizer algo aqui agora que é desconcertante de tão simples. Mas o Evangelho tem essa característica. Ele é desconcertadamente simples. Se o meu fardo está pesado, se o meu jugo está intenso, é sinal de que nós não encontramos ainda com Jesus. Porque só há uma forma de encontrar com Jesus: é experimentando o seu jugo. E todos nós estamos submetidos a um jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é domínio. Antigamente se usava os animais para arar a terra. Então colocava-se uma madeira no pescoço do animal, atava-lhe cordas e o animal puxava o arado. Aquilo é o jugo, é aquilo que me domina. De uma forma ou outra, nós seremos dominados. A grande pergunta é: o que tem me dominado? Algo me domina. Algo está me dominando. Nós conversávamos hoje de manhã no nosso culto sobre aquela passagem do cego que entrou na casa, do paralítico, que entrou pelo telhado para ser curado por Jesus. Quando alguém quer encontrar Jesus, ele destelha o telhado e entra. Ele vence a multidão e sobe na árvore. Ele vence a multidão e toca em Jesus. Ele vence a multidão e fala mais alto do que a multidão. Como o cego Bartimeu fez, como o Zaqueu fez, como a mulher hemorroíça fez. E quando a minha voz é capaz de vencer a multidão, há algo singular em nossa vida. Jesus nos nota. E quando Jesus me enxerga, eu sou aliviado. A condição para o alívio está no capítulo 6 do Evangelho. Esse capítulo é talvez o capítulo mais consolador de toda a codificação. O Cristo Consolador. Não por acaso, Kardec coloca nesse capítulo 4 mensagens do Espírito de Verdade. Sem entrar em discussão aqui, mas o Espírito de Verdade, para muitos de nós, é o próprio Cristo, falando conosco, com cada um de nós. E não obstante a isso, Kardec as coloca no capítulo 6. E olha o título, o Cristo Consolador. Nesse capítulo, Kardec une as duas últimas revelações: o Cristo e o Consolador. O Cristo Consolador. E Kardec, quando vai comentar o jugo de Jesus, ele faz uma observação interessante. O jugo é a observância da lei, visto que ele impõe como dever o amor e a caridade. É só isso. É só amar e ser caridoso. O descanso para a alma está na observância desses dois princípios. E aqui vamos entender qual é a diferença entre amor e caridade. O amor é o sentimento. A caridade é a expressão do amor. Como explicar um sentimento?
É difícil explicar, porque é algo intangível. Você não consegue ver o sentimento, mas a caridade sim, eu consigo ver. Então imagine hoje, quando você chegar em casa, depois de comer a macarronada bolonhesa que espera-nos, você chega em casa, toma um banho, deita na cama, liga o ar-condicionado, se ajeita, toma o seu Rivotril. Aliás, aqui ninguém usa Rivotril para dormir, né? Lá em Ibiá eles estão colocando nas caixas de água. A própria prefeitura está distribuindo, sabe? Nos caminhões pipa. Então já vem a água, já vem com o ansiolítico de fábrica, né? Item de fábrica lá em Ibiá. O ansiolítico já vem na água. Então você deita, liga o ar-condicionado, e quando você começa a pegar no sono, a sua esposa está lá na cozinha, mexendo nos trem. Está vendo? É só começar a dormir, ela começa a mexer nos trem. De propósito, claro. Deixa a vasilha cair de cá, a vasilha cair de lá, entra no quarto, acende a luz. Aquilo é um teste de paciência. É Jesus dizendo para você, releve. Releve. A intenção dela. É teste, isso é prova, gente. Prova é aferição de valor. Isso é prova. Mundo de expiação e prova. Prova é aferição de valor. Então a esposa passa para lá, passa para cá, escova os dentes, acende a luz, deita na cama, mexe no telefone e você está lá, né? O remedinho quase fazendo efeito. Você quase chegando em nosso lar, né? Clarencio te esperando na porta para realizar o culto, né? Não é assim que acontece com vocês quando dormem? Aí ela deita, ela resolve deitar, depois de umas 2 horas. Aí ela fala para você assim, ô bem, é assim que ela se chama? Bem? É bem? O trem? É? Eu não sei como que é de você. Amor, amor, não é? É assim? Amor? É assim? Aí ela fala assim, amor, você me ama? Aí você pensa assim, não. Agora, em 1 hora que eu estou tentando dormir, ela não deixa. Já andou para cá, para lá, né? Ela quer perguntar nesse momento se eu amo, mas esse é o momento do testemunho. Todas as vezes que isso acontece, eu me lembro de Paulo, lá em Roma. Sabe quando o soldado hesita em decapitá-lo? Aí eu lembro, né? Claro que em uma proporção inimaginável, mas eu lembro de Paulo. Olha o momento do testemunho. Você me ama bem? Você não falou que me ama hoje? Você me ama bem? Como que vocês respondem? É claro que eu amo. É lógico que eu te amo. Mas nós falamos isso, às vezes, não é porque aquela fala traduz o sentimento. É porque nós queremos que aquela fala talvez traduza a despedida para o tão sonhado sono. Claro que eu te amo, meu bem. Aí ela fala assim, então vai lá na cozinha e busca um copo de água para mim. É claro que eu te amo. Então vai lá na cozinha buscar um copo de água para mim. O sentimento que eu coloco naquele pedido dela é que traduz aquilo que verdadeiramente eu sinto. É claro que todos nós somos regenerados, levantamos alegremente, graças a Deus, oportunidade de servir em casa, porque a caridade começa em casa. Vamos até a cozinha gratos a Deus e pegamos o melhor copo.
não pegamos o copo de requeijão, porque aprendemos com André Luiz que devemos oferecer o melhor para aqueles que estão em casa. E perguntamos a ela assim: como que você quer a água, meu amor? Gelada, natural, meio a meio, misturada? Como que você quer? Isso é a caridade. A caridade é a expressão daquilo que eu digo sentir. A caridade é a expressão do amor. Interessante que não por acaso, se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo ao meio, no capítulo 15, nós vamos nos deparar com o capítulo Fora da caridade não há salvação. Será por que Kardec colocou esse capítulo ao meio? Como o grande pedagogo que ele era, será que foi por acaso? Coincidência? Não. Porque essa é a grande lição do Evangelho. E interessante, a máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade me salva de quê? Vocês já se perguntaram? De que a caridade me salva? Porque se ela é o jugo, se ela é a condição para ser aliviado, do que a caridade me salva? Será que ela me salva de ir para o umbral? Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir? Hoje? Depois do estudo? Será que a salvação que a caridade propõe para nós é ir para o nosso lar? Porque em Bial o sonho de todo espírita é ir para o nosso lar. Tememos o umbral. Será que eu vou passar no umbral? Morro de medo do umbral. A vontade de dizer para ele: muitos de nós já vivemos no umbral e nem sabemos. O que nós fizemos, gente? Nós transferimos a ideia de céu e inferno para o umbral e o nosso lar. E eu vou te dizer uma coisa: nosso lar não é céu e umbral não é inferno. E algo mais impressionante: André Luiz cita na sua série 7 colônias. Todas elas estão no umbral. Todas. Ele fala durante muitos momentos: nosso lar é umbral médio, não é céu. Céu é onde está o Alcione, lá em Sírios, não aqui. Será que a salvação que a caridade impõe para nós é essa? De ir para o nosso lar? Será que ela me impede de ir para o umbral? É para isso mesmo que nós estamos aqui? É isso que nós pleiteamos? E se ela me salva, é sinal de que nós estamos perdidos? O Espiritismo veio para desenvolver em nós o senso crítico, a capacidade de usar a razão, porque a fé vai onde eu não consigo enxergar. Se eu consigo enxergar, a fé dá licença, e eu faço uso da razão. É por isso que Kardec abre o Evangelho escrevendo uma página: o elo entre a ciência e religião é o Espiritismo. Quando a razão pode opinar, a fé dá licença. Quando a razão não consegue manifestar, a fé se exalta. Do que a caridade me salva? Qual a salvação que nós estamos buscando? O que é ser salvo para você?
que é caridade? Caridade é altruísmo. Altruísmo é a capacidade de sair de si e enxergar o outro. Todas as vezes que eu sou capaz de enxergar o outro, eu estou fazendo a caridade. Lá em Ibiá, nós temos uma distribuição de sopa toda quinta-feira. E nós fazemos e levamos nos bairros carentes. E eis que um dia era feriado, e lá feriado os espíritas guardam o feriado, né? Aqui funciona todos os dias, né? Mas lá dia de feriado não tem sopa. Não tem espírito que faça alguém fazer sopa no dia que é feriado. E aí nesse dia não teve sopa. E nós fomos levar pão e bala para as crianças. E às vezes nós chegamos num bairro, sabe aquela criança que mais grita? Aquela que faz mais bagunça? Aquela que sobe no carro, desce do carro, entra na fila, sai da fila. O que aquela criança quer não é a sopa, não é o pão, não é a bala. O que ela quer é ser notada. Ela quer a sua atenção, porque ela não tem em casa. Porque às vezes ela tem 4, 5, 6 irmãos, e a mãe não sabe como dar atenção para aquelas crianças, porque a lata está vazia. Ela não sabe o que comer à noite. Então a sopa, na verdade, é um instrumento para que eu note o outro. Emmanuel vai dizer que caridade é quando eu sou capaz de colocar o outro no centro da minha atenção. Porque quando eu coloco o outro no centro da atenção, eu enxergo o que ele precisa. Porque às vezes ele não quer o pão, ele quer o colo. Às vezes ele não quer a sopa, ele quer a sua atenção. E aí nesse dia, nós fomos levar pão e bala para as crianças. E veio uma criancinha correndo, e pegou na minha calça e começou a puxar. E ela olhou para mim, e eu olhei para ela. Eu acho que foi a primeira vez, durante esses quase 40 anos de espiritismo, que eu consegui olhar para alguém verdadeiramente, durante um trabalho de assistência. E ela falou assim: ô tio, bem mineiramente falando, nós gosta tanto quando vocês vêm. E eu olhei para uma mão, tinha um saco de pão, para outra um saco de bala. Naquele momento eu consegui sair de mim e enxergar o olhar daquela criança. Eu consegui entender por que quando Emmanuel encontrava dificuldade para escrever através de Chico Xavier, ele dizia assim: Chico, pare a psicografia, encha o bolso de bala e vá para o bairro dos Pássaros Pretos. O Chico ia entregar bala para as crianças. E muitos que acompanhavam o Chico ficavam impressionados, porque as balas não acabavam, e nem as crianças. As balas não acabavam, e nem as crianças. Por onde começar a fazer a caridade? Encha o bolso de bala e vá notar os que estão caídos pelo caminho, porque o nosso descanso está neles. É o melhor ansiolítico, o melhor antidepressivo que eu pude tomar na minha vida foi o olhar daquela criança ao dizer para mim: nós fica tão feliz
quando vocês vêm. Aí eu lembrei de Jesus. Diante da multiplicação de pães e peixes, Jesus, os discípulos olham para aquela multidão. Em um momento, Jesus multiplica e alimenta 5.000 homens. 5.000 homens. E Marcos faz questão de dizer, fora as crianças e mulheres. Eu acho interessante. Olha como era uma sociedade patriarcal que não contabilizava mulheres. Na primeira multiplicação de pães, Jesus alimenta 5.000 homens. Na segunda, 4.000 homens. Os discípulos olham para aquela multidão e dizem assim, mestre, vamos mandar esse povo embora, porque nós não conseguimos alimentar essa multidão. E eu quero dizer uma coisa para vocês, nenhum de nós conseguiremos alimentar multidão. Por que que ele disse isso? Que não conseguia? Porque ele estava olhando para aquilo que ele não tinha. E é isso que nós fazemos diante da caridade. Nós olhamos para aquilo que nós não temos, ao invés de olhar para aquilo que nós temos. Aí Jesus diz para ele assim, quantos pães tendes? Essa é a grande pergunta. Quantos pães você tem para alimentar a multidão? Quantos? Quantos peixes você tem para alimentar a multidão? Se eu não consigo alimentar 5.000 pessoas, quantas eu consigo alimentar? Quantas? André olha para a mão e diz assim, nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus fala aí, me dá esses 5 pães e esses 2 peixes. O evangelista diz que ele faz a bênção, multiplica e depois diz a eles, vá e distribua. Porque entregar os pães para Jesus, as migalhas para Jesus, todos nós podemos fazer. Multiplicá-los, só Ele. Nenhum de nós somos capazes de fazer isso. Mas Jesus não prescinde das nossas migalhas. Sabe por quê? Porque as nossas migalhas, nas mãos de Jesus, são multiplicadas. E elas aí alimentarão a multidão. Eu quero encerrar lembrando Pedro. Interessante, porque nós olhamos para a história de Pedro e paramos exatamente na negação. Há pouco tempo ouvi uma palestra e um amigo dizia, nós não podemos negar o Cristo. Aliás, Pedro negou o Cristo por 3 vezes. Sim, ele negou. E nós? Quantas vezes nós já negamos o Cristo? Porque todas as vezes que nós nos furtamos do dever de fazer algo, é ao Cristo que nós estamos negando. Pedro, sim, negou o Cristo por 3 vezes. Mas depois fundou a primeira instituição de caridade na terra. A Casa do Caminho. Pedro, sim, negou o Cristo por 3 vezes. Mas todas as vezes que ele era açoitado, xingado, por estar servindo, ele agradecia ao Cristo pela oportunidade de servir em seu nome.
E Pedro serviu até os 80 anos, quando foi preso e levado às portas de Roma para ser martirizado. Pedro foi crucificado. E sabe por quê que ele foi crucificado? Porque a crucifixão era a pena que levava mais sofrimento ao réu. Porque era a condenação onde o réu levava mais tempo para morrer. É por isso que Paulo foi decapitado, porque ele tinha o título romano. E no título romano, uma das leis conferia a ele o direito de ter uma morte rápida. Por isso, decapitado. Mas Pedro não. Pedro foi levado à crucificação. E durante todo o período, a multidão que havia sido curada e assistida por Pedro o acompanhava. Um deles chamava a atenção de Pedro e de todos aqueles que leem a história contada por Humberto de Campos. Era um soldado chamado Sertório Aniceto. Sertório, durante todo o período, zombava de Pedro. Dizia a ele: onde está o seu Salvador, que te permite tamanha vergonha? E Pedro, em silêncio, carregando a própria cruz, suportando heroicamente o seu testemunho final àquele que havia dado a ele o alívio que ele não encontrou no mundo. Quando chegou nas portas de Roma, eles então crucificaram Pedro. E ele implora ao soldado Sertório Aniceto, o chefe dos soldados, que o crucificasse de ponta cabeça, porque ele não achava digno de ter o mesmo fim que o seu mestre teve. Então ele foi crucificado. Mas acontecia algo curioso com Pedro. Pedro não morria. O tempo passava e Pedro não morria. E aí, aquele soldado teve uma ideia. Pegou uma pedra e decidiu atirar aquela pedra contra a cabeça de Pedro, para abreviar a sua morte. Aquela pedra então foi o golpe mortal que fez com que Pedro deixasse o corpo físico. Quando ele deixa o corpo, um sol se apresenta diante dele. E ele olha para aquele sol que de início ofusca-lhe a mente. E vê que é Jesus, buscando ele pessoalmente. Era Jesus cumprindo a sua promessa: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus pega Pedro no colo, porque é assim que Jesus trata aqueles que aceitam o seu convite. Leva Pedro para uma região, segundo Humberto de Campos, difícil de se definir em palavras humanas. Chegando até lá, diz a Pedro: Pedro, fique aqui o tempo que precisar. Desfrute, Pedro, porque você serviu e honrou o meu nome, a minha lei e o meu jugo. E aí Pedro pergunta para ele: mas o senhor não ficará aqui? Não posso, Pedro. Eu preciso ir para a terra, porque enquanto estiver um lamento de choro, é lá que eu preciso estar,
Então Pedro diz: se tu vais, mestre, eu também irei. Os dois então descem em direção à terra, aproxima-se de Jerusalém e vê uma multidão de pessoas em torno, aliás, de Roma, em torno de um cemitério. E Pedro se espanta e diz assim: mestre, quem é aquela multidão? O que aquela multidão faz em torno daquele cemitério? Ah, Pedro, aquela multidão hoje festeja o meu nascimento. Era Natal. E eles aproximam-se cada vez mais do cemitério. E Jesus diz a ele: Pedro, alguém te chama. Pedro, alguém te chama. E Pedro ouve realmente alguém que o chamava, com fé, com fervor. E ele então aproxima-se do seu túmulo e viu que ajoelhado ao seu túmulo estava um senhor que trazia no colo uma criança que ardia em febre. Quando Pedro se coloca diante daquele homem, qual era a sua surpresa? Era Sertório Aniceto. Aquele soldado que outrora houvera caçoado da sua fé, zombado dos seus princípios, aquele que houvera desferido o golpe mortal contra o seu corpo, e estava agora de joelhos diante do seu túmulo. Trazia no colo uma criança, era o seu filho, que ardia em febre. Pedindo a Pedro, a intercessão de Pedro, para que ele pudesse curar o seu filhinho. Pedro olha para Jesus, e Jesus diz a ele: Pedro, alguém te chama, Pedro. O amor te chama, Pedro. A caridade te chama. Pedro estende a mão, cura aquela criança. Instantaneamente. O pai sai dali com um sentimento de gratidão difícil de se descrever. Quando eu leio essa história, eu fico me perguntando: por que Jesus não curou aquela criança? Jesus que curou a tantos, por que ele não curou mais um? Por que Jesus não cura aquele patrão difícil que eu tenho no trabalho? Por que Jesus não cura aquela criança rebelde que reencarnou no meu lar? Por que Jesus não cura aquele trabalhador espírita melindroso que me testa toda terça-feira na casa espírita? Jesus não faz isso, porque ele oferece a Pedro e a todos nós a oportunidade de experimentar o seu jugo e o seu fardo, porque ele impõe como dever simplesmente o amor e a caridade. Que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir o convite do Cristo, que ecoa em nossas consciências há mais de 2000 anos, como um convite para sermos aliviados. Que Ele abençoe a cada um de vocês que aqui estão, abençoe essa cidade e recompense a todos vocês pela caridade da atenção. Muito obrigado.